A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresenta O Espiritismo está no ar, um programa que anuncia, esclarece e consola. Não se turve vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-los teria dito, pois vou preparar-vos lugar. O Espiritismo está no ar. Sintonize esta frequência. Pare, pense na vida, faça perguntas. Uma ótima noite para você, muito obrigado pelo carinho, pela sintonia. Rádio Clube FM, sua voz é a nossa voz. Estamos no ar de segunda a sexta-feira, desde 2014, pela emissora, depois também pelo YouTube, o canal é Viver _ Melhor. Se inscreva, deixa seu like, sua opinião sempre importante para nós. Também podem acessar o YouTube, digitar o Espiritismo está no ar. Lá encontrarão vários programas, inclusive o do dia. Recebo carinhosamente minha querida amiga, expositora espírita Isa Rita. Uma boa noite, seja muito bem-vinda. Pedrosa, boa noite a todos os ouvintes. Estamos aqui mais uma vez, como sempre, com muito amor, para fazer o programa e vamos a ele. Sim, Isa, vamos ao programa hoje falando sobre fadiga no bem. Dúvidas, entre em contato conosco, ligando para a Clube FM através do seu WhatsApp. 0 operadora 32 999 327758. Para falar comigo, utilize a TIM 988012675, o WhatsApp 9844949, novamente 59. O e-mail espiritismo está no ar @hotmail.com. Interajam conosco, façam perguntas, tirem dúvidas, podem dar sugestões ao programa. Estamos à disposição dos ouvintes. Vamos agora para aquele momento muito especial que é o nosso momento de oração. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Meu Deus, preciso de direcionar melhor meu pensamento. Chego a essa conclusão por uma força imperativa que age por dentro de mim, mostrando-me como estou errada, impulsionando-se para uma nova vida, exigindo-me cumprir o que decidir algo agora. Ante essa límpida compreensão, não posso seguir pensando como me sugerem as conversas fúteis, as novelas, os filmes, os vícios, a forma de vida grosseira e imediatista. Devo pensar positivamente e assim o farei. Se os outros mentem, não mentirei. Se calunio, não caluniarei. Se dizem palavras rudes, não as usarei. Se engano, não enganarei. Se roubam, não roubarei. E se não respeito ao próximo, vou respeitá-los. Não agirei no mal, que traz como consequência o arrependimento e a doença e a dor. Trilharei meu caminho de acordo com a tua vontade. Abençoa-me e fortalece-me nesses objetivos de paz e crescimento interior. Gratidão, Senhor. Estamos apresentando O Espiritismo está no ar. E meus amados irmãos, estamos de volta com o assunto da noite, falando fadiga no bem. Queixas do esgotamento de forças que te invade e que não sabes explicar a razão da amarga ocorrência. Interrogas em silêncio como é possível que, dedicando-se ao bem, seja alvo de agressividade dos maus espíritos que prostam com as suas energias deletérias, ou seja, energias destruidoras, né? Reclamas que a tua entrega à obra de amor que o Evangelho preconiza não te defende das inspirações negativas, nem dos tormentos que, vez por outra, assaltam a tua casa mental e aturdem os teus pensamentos. Perguntas que muitas vezes formulamos, né? Se estamos envolvidos com os ensinamentos de Jesus, porque passamos por certas dificuldades. Então, estranha a situação emocional, inquieta e a irritação contínua que toma corpo em teu organismo com frequência. Constatas em determinados dias que o teu ânimo, tuas forças morais encontram-se no limite, está lá no limiar, né, de uma explosão interna. Chegamos assim muitas vezes nessas situações. Insiste na prática dos deveres que te dizem respeito. É um antídoto, não? Então insistes na prática dos deveres que te dizem respeito, nada obstante sofre os ferrões de a ponta afiada da
animosidade injustificável contra quase tudo e todos. Surpreende-se por verificares que todos os esforços aplicados em favor de tua conduta saudável parecem inválidos, mas e chegas à falsa conclusão de que os resultados que recolhes do procedimento correto não são os desejáveis, experimentando a tentação de entregar-te ao desencanto, à desesperação, como ocorre com muitas pessoas. Estou fazendo tudo certo e as coisas não estão dando certo, então eu vou também esquecer tudo isso, partir para um outro caminho. Aí sim que ele vai se dar mal. Sabe que as ações nobres correspondem a efeitos equivalentes. Apesar disso, experimentas mal-estar e aborrecimento. Então observa outras pessoas de conduta leviana e distante da ordem, bem como dos outros atributos cristãos, que parecem felizes, jubilosos, vivendo em clima de festas contínuas. Que a gente tem mania também de olhar para o vizinho e achar que ele está sempre melhor, né? Que ele não tem problema. Sucede, porém, que apenas parecem, mas não são ditosas, quando supões na tua apreciação ligeira. Todos nós temos problemas, o vizinho também tem, o colega também tem, né? Utilizam-se das redes sociais e exibem o que gostariam de ser, mascarando-se de ilusões em exibicionismos doentios, como fugas psicológicas, a fim de suportarem a solidão, as frustrações e os conflitos que padecem. Quantos casais que postam fotos lindíssimas, né, em lugares afrodisíacos e que vivem muito mal, mas para as redes sociais estão sempre ali, né, maquiados. Olha, não se deixe enganar, porque muitas vezes são falsas ilusões aí que as pessoas aproveitam nas redes sociais para mostrar uma situação que na verdade não existe. Porque o que é bom não precisa mostrar, é seu. O que observas como prejudicial e perturbador em ti possui raízes mais profundas do que pensas, e as suas manifestações são muito menos prejudiciais do que te apresentam. Isso não quer dizer também que você foi a um lugar, gostou, se sentiu bem, não possa também postar. Não estou dizendo, isso não é nada radical. Estou falando daquelas pessoas que vivem o tempo inteiro postando uma vida de felicidade, e essas aí podem ter certeza que não são felizes. Porque quem precisa mostrar, ora, é um problema sério. A minha irmã está preparando um estudo, que faz palestra também, do Emmanuel. Ele falou: muito bom você participar de festa, mas você toda hora está numa festa e não aproveitar parte do tempo para fazer o bem, ajudar as pessoas, está errado. Todo dia você está em festa, mas também ir à festa é muito bom. Você tem que ter aquele convívio com as pessoas, mas não o tempo inteiro. Dedica muito também seu tempo para fazer o bem. Com certeza, fazer o bem sempre. Considera a situação de um enfermo em tratamento dele sem atendimento especializado. Se os seus males não são atenuados sob a cuidadosa assistência, sem ela muito mais grave se encontraria. E são a mesma situação como a nossa. Se estamos passando por dificuldades e estamos seguindo a orientação de Jesus e os preceitos e ainda continuamos, imagina se não estivéssemos fazendo. Ora, aí que a coisa ia desandar. O que observas como prejudicial e perturbador em ti possui raízes mais profundas do que pensas em suas manifestações, são muito menos prejudiciais do que te apresentam. Fossem ocorrências sem contributo do dever que as diluem, tombarias com aflições, não imaginas na fadiga ou na agressividade, né? Exatamente, porém, nem todos que trabalham na recuperação conseguem permanecer conforme as fases. Caem uns nas malhas intrincadas da angústia e desistem de avançar, outros se revoltam e abandonam a excelentes oportunidade de reconstrução na existência. Arrepender-se-ão mais tarde, ao despertarem para a realidade, e não terão como recompor-se, como superar as situações terríveis em que se encontram. A organização física é sempre uma bênção divina para o milagre da evolução. Na sua complexidade, impõe necessidade, situações especiais que devem ser administradas sabiamente pelo espírito, nem sempre lúcido, mas intuído de como comportar-se, bastando entender a lei de amor. E isso eu chamo a atenção aqui para os pais, porque quão importante é educar os filhos numa escola religiosa desde cedo.
Porque mais tarde, quando ele tiver que passar por umas dificuldades, porque todos nós passaremos, ele tem uma base, né, do Evangelho do Cristo. Ele tem por onde recorrer. Ele, às vezes, não vai recorrer às drogas porque ele tem uma formação religiosa exemplar. Aí a importância de colocarmos nossos filhos nas escolinhas de evangelizações das diversas doutrinas religiosas. Tem um estudo que foi feito, mas eu não estou relembrando muito bem, não. Foi nos Estados Unidos, estudantes de medicina. Aí só tinha um grupo pequeno que não se drogava. Então eles foram fazendo estudos, comparando, chegou à conclusão disso aí que o Pedrosa falou. Eles tiveram uma formação religiosa sólida, então quando se tornaram adultos, eles conseguiram não participar daquele grupo de drogas. É mais ou menos resumido, o estudo é muito bacana. Sim, porque tiveram uma base, né? Quando eles, vendo os amigos caminhar para aquele lado da perdição, a consciência chamou, né, a atenção de todos aqueles que não participavam desse pensamento, porque tinha uma base sólida ali dos ensinamentos de Jesus dentro dos preceitos da moralidade. É o que acontece quando o jovem passa por dificuldades assim. Por isso que a base religiosa é de suma importância. Estás convocado para a libertação da consciência no que se refere às paixões dissolventes. És herdeiro do primarismo e das fixações defluentes do tempo em que transitaste pelas suas trilhas demoradas. Lembrando que nós já tivemos inúmeras reencarnações. Alguns espíritos falam aí que a gente deve ter tido mais ou menos 300 reencarnações. E aí a gente para pensar. Quantos de nós ainda está engatinhando? Quantos de nós ainda não acordou para a realidade da nossa existência, né? Que é aproveitamento da reencarnação para que a gente possa fazer a diferença, né? Na nossa vida e na vida das pessoas, fazer diferença na própria sociedade quando nós temos essa religiosidade, esse entendimento, independente de religião. Todos que pregarem o amor ao próximo, essa vontade da gente se melhorar, essa é a religião que serve para nós. Porque Jesus não criou religião nenhuma, né? Mas ele trouxe todo o seu ensinamento. Então pode ser até um ateu, mas se ele segue dentro da convicção dele, embora ele nem aparentemente não conheça o caminho traçado por Jesus, mas ele segue ali, ele já está no caminho. Porque ele pode não ser nessa reencarnação de uma religião, mas não se esquecendo que teve outras tantas, e está lá, cada coisa que a gente passa em cada reencarnação está lá, né? Está em nós. Então a gente tem que entender a importância disso, da base, como falou Pedrosa. A base é dar uma religiosidade para os seus filhos. Porque o Chico chamava a atenção, apresente Deus aos seus filhos. Depois a religião ele escolhe quando ele crescer. Então isso é muito importante a gente entender que nós temos que aproveitar os ensinamentos de Jesus e colocá-lo em prática dentro das nossas possibilidades. Somos afeitos a erros, vamos errar, a gente erra, se perdoa, volta o caminho, porque Deus está sempre de braços abertos a nos esperar. Os Espíritos dizem que Deus já nos vê como seres angelicais, só está esperando que nós cheguemos lá. Então cabe a nós essa responsabilidade, né, de nos transformarmos em pessoas melhores. Compete ao teu esforço galgar degraus mais elevados para a simbólica escada de Jacó, nos teus processos de transcendência espiritual. Isso aí, aproveitar a reencarnação para se modificar, né? Para você poder crescer espiritualmente. Aí lembrando, o que Jesus deixou claro para nós nesse caminho? Não posso ser egoísta, não posso ser orgulhoso, não posso julgar as pessoas. Eu tenho que ter compaixão, paciência, indulgência, tolerância e também saber perdoar e amar. Tudo isso, é claro que numa encarnação só a gente não vai conseguir. Mas cada coisinha que a gente consiga melhorar, estamos subindo um degrau dessa escada simbólica de Jacó, que é a nossa ascensão espiritual, né?
Capacita-te do que deves realizar e reflexiona com frequência a respeito da jornada que te encontras. Então a gente aqui pode lembrar da Joana de Ângeles, né? Que ela disse que a gente deve fazer uma difícil viagem ao interior de nós e buscar aquilo que a gente ainda não é. Aí vão dizer, eu descobri que eu não sei perdoar. Então ela diz que é o primeiro passo para você se transformar, é a consciência de que você não sabe. E você vai perceber que várias situações vão vir até você para você aprender a perdoar. Ela diz que o primeiro passo é a consciência de que você ainda precisa melhorar. E daí você vai fazer um esforço de melhorar. E você um dia vai conseguir. Aí a gente lembra de Santo Agostinho, que dizia o seguinte: ele fazia uma retrospectiva do dia. À noite ele pensava em tudo que ele fez. O que ele fez de bom, ele repetiria. O que ele fez de errado, ele ia corrigir. Esse é um bom caminho para nós, né? Para nós aproveitarmos. Não estás nela por impulso do acaso, mas por necessidade do princípio de crescimento na direção de Deus. A nossa reencarnação é o presente que Deus nos dá para a gente poder crescer espiritualmente. Nós temos o objetivo, crescer espiritualmente, chegar à angelitude, à perfeição relativa que perfeita só Deus. Mas nós temos esse grande objetivo. Então não é por acaso que a gente reencarna. A gente reencarna por benesse de Deus e Ele está esperando que a gente aproveite a nossa reencarnação. Mas só vai depender de nós. Porque eu posso desejar que uma pessoa progrida, orar por ela, mas só ela vai fazer essa transformação. É um trabalho de formiguinha. Muitas vezes a gente programa fazer alguma coisa lá na espiritualidade, chega aqui a gente luta e não consegue. Mas o esforço também é considerado. O esforço de melhorar é muito importante. Então aceita as injunções penosas como as benignas, arrimando-te, quer dizer, se apoiando, se sustentando na imposição de ser livre e não desistas de lutar. Nós temos que lutar sempre para a nossa melhora. A gente sabe que até o último momento da nossa vida a gente tem possibilidade de crescer espiritualmente, o arrependimento, né? Por isso que a doutrina espírita ela condena a eutanásia. São Luís foi bem claro, porque até no último minuto de vida a pessoa se arrepender, ela vai ter uma melhora para a próxima reencarnação. Então é muito importante a gente fazer essas reflexões sobre se eu estou certo, estou errado, estou enquadrada dentro do que Jesus trouxe para nós de ensinamento. É sempre bom a gente parar e pensar como Jesus agiria nesse caso e a gente se esforçar para fazer por onde. Porque é para benefício nosso, benefício de quem está à nossa volta, benefício do próprio planeta, não se esquecendo que ele está na movimentação já da regeneração. Mas ele só vai ser regenerado quando todos conseguirem estar aptos para a regeneração. O mal ainda vai existir muito pouco, mas o bem vai prevalecer. Então, nós somos peças muito importantes nesse momento, né? Então, já vencestes larga faixa do caminho iluminativo, e a razão te impele na direção da grande luz. Nós somos empurrados pelo progresso. A lei do progresso nos empurra para frente, querendo ou não querendo. Se a gente quiser estagnar, a gente é impulsionado. Vem uma dor, vem uma situação, vem isso aqui, para a gente se movimentar, para a gente pegar o caminho traçado por Jesus e fazer a diferença. Sempre melhor a fadiga do bem do que o cansaço da luxúria, da lassidão, quer dizer, diminuição das forças, esgotamento, fadiga, da usura, do impositivo dos vícios exaustivos. Todos nós somos já feitos a erro. Todos nós, se a gente já tivesse muito bem, não estaríamos no planeta de provas e expiações. Mas a gente tem que entender que nós estamos num momento muito importante. O planeta está mudando para a regeneração. Aqueles que não conseguirem progresso espiritual, eles vão ser exilados, mas tudo dentro da bondade de Deus. A gente lembra, nada se perde, tudo se transforma. Por quê? Se um espírito vai desencarnar, ele não conseguiu a evolução moral,
ele tem evolução intelectual. Então ele vai ser levado para um planeta do mesmo top, que é a mesma vibração da Terra, ou para um planeta inferior. Mas o que vai acontecer? Ele vai ser a mola do progresso naquele mundo inferior, porque ele traz em si o conhecimento intelectual. E vai ter a oportunidade de vivenciar o crescimento moral. Então tudo é benécia de Deus. Não há castigo. É benécia de Deus. Mas se a gente puder buscar a nossa iluminação, a nossa transformação, a gente vai prosseguir junto com o planeta da Terra que está na regeneração. E isso não quer dizer que aqueles que foram exilados, eles não, um dia possam voltar ao seu planeta de origem, como aconteceu com os capelinos. Muitos vieram aqui, né, trouxeram progresso para nós, nos ajudando. Muitos já voltaram. Ainda poucos ainda estão por aí, mas tudo na benécia de Deus. Então, estais assinalado por pesado ônus na economia da vida imortal, que clama pela inadiável regularização. Então, estão sofrendo, tem motivo, temos que ter a fé, a coragem e lembrar que nunca estamos sós. Quando nós tivermos algum problema, vamos fazer oração, porque a resposta vem. Às vezes, da onde você menos espera. As tuas forças nessa renhida, quer dizer, nesse debatido, nesse disputado com ardor, quer dizer. Então, as tuas forças nessa renhida batalha, nessa batalha dura, se mudares a direção do pensamento para as paisagens da espiritualidade com as reflexões da caridade, tornar-se-ão rosas distribuídas pelas suas mãos, que deixará pelos tortuosos caminhos vencidos. É isso, a gente tem que se transformar nessa pessoa que vai ao encontro do outro, que vai diminuir a dor do outro. Lembrando que Jesus disse, granjeai amigos. Ou seja, quando você vai ajudar desinteressadamente uma pessoa, você está adquirindo amigos, não só aquela pessoa, mas os amigos espirituais daquela pessoa, que vão falar assim, vamos tomar nota do nome da Isa Rita, porque o dia que ela precisar, nós vamos ajudá-la por gratidão. Os amigos espirituais daquela pessoa que você ajudou vão ser gratos e vão te ajudar no momento que você, onde menos espera, ajuda vem. E lembrar que todos somos irmãos. Emmanuel chama muita atenção. Muitas vezes a pessoa se desdobra por alguém da família e o vizinho está precisando, hipoteticamente, de um copo d'água, você não dá. Ele disse uma vez uma coisa que eu achei muito importante. Às vezes aquela pessoa que é colocada não por acaso à sua frente para você ajudar e você não ajuda, mais à frente você desencarna ele também e você vai ver assim, nossa, aquela pessoa que eu não ajudei foi meu pai, foi meu filho. E a gente tem que lembrar de uma coisa muito importante, somos filhos do mesmo pai, portanto somos todos irmãos. Temos que olhar para todos de forma igual, não só a família consanguínea, mas a família espiritual. Então, na medida do possível que a gente possa diminuir a dor do outro, com certeza vamos diminuindo a nossa. Respira forte e agradece a Deus o cansaço que de momento impede-te o desvario e o enfado que te propõe a fuga de renovação íntima. Não podemos parar, nós precisamos ir à frente, né? Precisamos lutar para a nossa melhora. Cada momento de desistência a gente está perdendo tempo, né? Todos aqueles que alcançaram o cume das montanhas venceram os vales e abismos da subida. É como o Pedrosa falou, às vezes a pessoa, aquela pessoa está numa situação muito boa, mas quanto que ela lutou para chegar até ali? Não é fácil para ninguém, Deus não dá privilégios, né? Estás em plena e vigorosa atividade e não te queixes do trabalho libertador, insistindo embora com os joelhos desconjuntados, quer dizer, fora desarticulado, conforme assinalava o apóstolo Paulo com a certeza da vitória final. Bem-aventurado é todo aquele que se esfalca, que luta, né, no cumprimento do dever, por quanto as compensações de paz e alegria são inauditas. Os sonhos e ilusões oferecem alegrias enganosas
parecem mágicos nas suas cores de fantasia, mas é ilusão. Que a realidade, porém, é sempre severa, porque sobre ela são constituídas as bases da felicidade que se anela, que a gente aspira. A relatividade do gozo que se frui é muito fugaz, a semelhança de entorpecente que abranda a dor, mas não a elimina. Logo mais passa o efeito e retorna a aflição. O ideal é sempre erradicar a causa do problema, a fim de eliminar e evitar seus efeitos danosos. Ou seja, vamos lutar para a gente melhorar, fazer a nossa reforma íntima. Galga o monte da sublimação evangélica e conduz a tua cruz de redenção com a certeza de alcançares o infinito, quando chegares ao topo da subida. Não olhes para trás, somente mira o alvo da plenitude. Então, se seguirmos os ensinamentos de Jesus, a gente aproveita a nossa reencarnação. Muito bem, isso, bem explicado. Vamos agora para o intervalo musical a seguir a nossa oração final. A chama da inspiração. O historiador e filósofo grego Plutarco dizia que a pintura deve ser uma poesia silenciosa e a poesia uma pintura que fala. O artista é alguém que transcende sua humanidade, respirando ares que o comum dos homens não consegue perceber. Por esse motivo é tão incompreendido, ultrapassando seu tempo e seu espaço. Quando voltado para a verdadeira arte, que é o belo manifestando o bom, produz obras de extraordinária essência. Um dos maiores pintores de rica imaginação foi o alemão Albrecht Dürer. Desde cedo, deu provas de seu talento e produziu quadros de beleza sublime. Ao retratar a adoração dos magos a Jesus, demonstrou sua notável atenção aos detalhes. Os rostos dos personagens transmitem uma gama de emoções, indo da serenidade de Maria à admiração dos visitantes. Como seu Jesus no templo entre os doutores, continua a nos fascinar a cada nova contemplação, redescobrindo significados nos pormenores. 2 anos antes de sua morte, o pintor fez esboços dos 4 evangelistas. Retocou e retocou, sentindo-se impotente para exprimir o ideal que ele imaginava. Entristecido, foi à janela e se pôs a contemplar a luz que projetava sua claridade nos monumentos e nas torres agudas das catedrais de Nuremberg. Uma súplica brotou de sua alma ao Senhor do Universo. Permitistes que homens transformassem pedras em construções harmônicas, de linhas majestosas. Permiti-me transportar para a tela o que trago na alma. Então, seus olhos se voltaram para a igreja de São Sebaldo, localizada em frente à prefeitura. Ele a viu ficar vermelha como em fogo. Nuvens azuis formaram um fundo no qual se desenhavam as imponentes figuras dos 4 apóstolos. Ficou maravilhado. Eram os rostos que ele vinha procurando reproduzir em seus esboços. Retornou aos pincéis e pintou os 4 apóstolos, sua última obra. É comum os artistas se referirem a insights, a ideias que lhes vêm de rompante e que lhes permitem produzir obras de rara beleza. Isso se chama inspiração, produto de visões ou audição de outra dimensão, ou sugestões sopradas por amigos do além. É assim que encontramos na Terra reproduções magníficas que nos atraem o olhar por horas diante de certos quadros. Encantamo-nos com as cores, com minúcias como as dobras do manto de um personagem, os cabelos descendo pelos ombros, fio a fio, as rugas da mão de um idoso. Importante, tenhamos ciência de que todos nós podemos ter essas inspirações. Quando estamos sintonizados com o bem, podemos captar a ideia generosa de procurar alguém que não vemos há muito tempo, descobrindo-o em necessidade. Ou de abrir determinado livro para encontrar ali uma frase, um parágrafo,
que nos responda a indagações íntimas de longo curso. É algo semelhante a uma brisa leve que acende a chama da imaginação, estimulando-nos a realizar algo bom, belo, útil. Podemos nos servir dessa faísca para encontrar uma solução inovadora para um velho problema. Fiquemos atentos a essas inspirações, a maioria vinda dos seres que nos amam e que da espiritualidade nos sopram seus ares de beleza e bondade. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Senhor Jesus e Mestre, agradecidos estamos por mais uma oportunidade sublime de trabalho no bem, propagando o seu Evangelho, consolando os corações de todos aqueles que estão sintonizados conosco. Pedimos também por cada ouvinte e sejam estendidas as suas digníssimas famílias, bem como os amigos, amparando a todos, formando uma corrente de amor, de paz, de transfusão de energia salutar e positiva através de suas mensagens. Que a sua paz permaneça conosco, Senhor, hoje e sempre. Minha querida irmã Pizarrita, suas despedidas. Boa noite, Pedrosa. Boa noite a todos os ouvintes. Mais uma vez agradecidos por estar aqui, pedindo Deus nos abençoe a todos nós. Até o próximo programa. Uma boa noite para vocês, muito obrigado pelo apoio aqui no programa. Boa noite também a todos os amados irmãos ouvintes do YouTube, internautas do Brasil e do exterior, nossos irmãos da Zona Norte e de Juiz de Fora que nos acompanham com a rádio local 87,9 Rádio Clube FM. Continuem ligados ouvindo a nossa próxima atração, o programa Batidão com o DJ Tico, a seguir na voz de Ailton Moreno, o Encontro Central. Boa noite a todos e até amanhã, se Deus quiser. A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresentou O Espiritismo está no ar, anunciando o Evangelho de Jesus, esclarecendo sua mensagem, consolando corações. Olhe pro céu e descubra imagens de luz. Sinta em Jesus o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude-me, irmão, a caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos para amar.